Então, pessoal, um assunto que muitos franqueados me perguntam é sobre sindicância no momento do sinistro. O que é sindicância? É uma investigação, tá? Que acontece em alguns sinistros, que é extremamente normal, que é extremamente comum acontecer, tá? E que envolve muitos fatores. O que costuma acontecer sindicância, tá? Normalmente, o sindicante, que é o profissional responsável por essa análise mais detalhada do sinistro, que a gente chama, essa análise mais técnica, ele entra em contato com o segurado, ou com o terceiro, ou até mesmo com o corretor em algumas situações, pedindo maiores informações do sinistro, tá? O que acontece? Às vezes, o sinistro ele abre margem para diversas interpretações. Por exemplo, tive um caso recente, até teve, e foi engraçado porque teve um franqueado que aconteceu uma situação bem parecida também, de um cliente, ele estava andando com o veículo dele, né, tranquilamente numa estrada rural, quando que, porventura, ele acabou colidindo num cavalo, sim. E a seguradora estava em dúvida de quem foi a culpa da colisão. Foi o cavalo que se atravessou na frente do carro ou foi o cliente que estava muito perto do cavalo e acabou colidindo no cavalo? E achou estranha a situação, porque o cliente, na hora, ele não bateu nenhuma foto, tu pega o relato do sinistro, é meio estranho. Então, houve essa sindicância. O que que o sindicante, né? Esse caso foi da Zurich, fez? Ele entrou em contato com o segurado, entrou em contato até, inclusive, com vizinhos do local, entrou em contato com a dona do cavalo, que estava em cima do cavalo no momento da colisão, para investigar se de fato era isso que tinha acontecido. Por quê? O sinistro causou estranheza. É uma situação diferente, né? Que ocasionalmente aconteceu com o franqueado, aconteceu aqui na matriz também, mas que aconteceu. Então, eles investigam o que de fato aconteceu nesse sinistro. Foi isso que aconteceu? É condizente com a realidade? Realmente foi o carro que atropelou o cavalo ou foi o cavalo que atropelou o carro? Sabe? Eles tentam identificar não somente a questão da culpabilidade do sinistro, mas a dinâmica em si, sabe? Também questão, às vezes, de sinistros que, por exemplo, na Polis, já aconteceu comigo aqui na Matriz, então fiquem tranquilos caso aconteçam com vocês, que é normal, a gente é ser humano, nós não somos um robô. A gente vai cometer erros, tá? Na hora de abrir um sinistro, na pólice, estava que o condutor principal, ele era solteiro. Na hora de abrir o sinistro, coloquei que ele era casado. Que aconteceu? Sinistro toca-marinho. Entrou em sindicância. Eles foram, de fato, investigar, né? Qual que era o estado real, né? O estado civil real do cliente. Ele era solteiro, graças a Deus, estava de acordo com o perfil de risco contratado na pólice. Foi erro meu na hora de preencher o sinistro. Esse sinistro entrou em sindicância por conta disso. Na pólice estava uma informação e na hora de eu abrir o sinistro, coloquei outra. Então, assim, deu tudo certo, o Sinistro liberou os reparos, ficou tudo ok, tudo resolvido, mas teve esse processo investigativo, onde o sindicante ligou para o segurado, pedindo para ele qual que era o estado civil dele, né? Pediu declaração do segurado escrita a próprio punho, com a letra dele, dizendo que ele era casado, desculpa, que ele era solteiro. E assim, é um processo ruim, porque demora um pouquinho a mais do que o esperado, tá? Quando a gente vai numa oficina credenciada, por exemplo, em caso de sinistro automóvel, é 3 dias úteis após a vistoria para liberar os reparos. Na maioria dos casos, nem costuma demorar esses 3 dias úteis, libera antes. Mas nesse caso, por exemplo, que eu citei para vocês do Estado Civil, demorou 10 dias. Por um erro simples na hora de preencher o sinistro no sistema da seguradora. Como eu disse, erros são normais, erros são comuns, a gente é ser humano, a gente não é um robô. Mas esses sinistros estão em processo de sindicância. Então, por isso que eu digo.
Por exemplo, esse do cavalo. Na hora que a gente registrou o sinistro, a gente não colocou nada de errado, a gente colocou aquilo que era ocorrido. Mas o segurado não bateu foto no dia do ocorrido, não teve maiores comprovações, sabe? Estranhou a situação, então entrou em processo de sindicância, porque a seguradora precisava investigar o que de fato tinha acontecido, se era real aquilo que a gente relatou no sinistro. Esse segundo que eu relatei para vocês como exemplo, errei na hora de colocar o estado civil do cliente, entrou em sindicância. Já tive outro da Allianz, recentemente, que entrou em sindicância, o sinistro andou redondinho, não tinha nenhum problema, né? Foi batida entre segurado e terceiro, acionei para o segurado, acionei para o terceiro, boletim de ocorrência, fotos do dia do ocorrido, sabe? Mandei tudo certinho, e mesmo assim entrou nesse processo investigativo. Por quê? Não tem motivo. A seguradora, às vezes, ela faz esse filtro dessa investigação, simplesmente porque eles têm um fluxo de sinistros, às vezes é um fluxo de sinistro alto, eles precisam verificar se de fato eles estão indenizando de acordo, né? Se eles não estão indenizando um sinistro, por exemplo, que não corresponde com a verdade dos fatos, às vezes é um veículo que tem um valor um pouquinho mais alto, né? Então eles têm esse cuidado de fazer esse processo mais analítico do sinistro. Às vezes é um segurado que costuma ter sinistro com bastante frequência. Então, eles vão estar investigando o que está acontecendo. Será que ele estava alcoolizado na hora que ele estava dirigindo o veículo? Às vezes, um sinistro que aconteceu, por exemplo, tarde da noite, sabe? Daí eles investigam. O segurado estava alcoolizado, estava com uso de alguma substância. Olha, ele bateu sozinho. O que que pode ter acontecido? Será que foi realmente uma distração ou ele estava, né, bebendo na hora que ele estava dirigindo o carro? Estava com, né, enfim, alguma substância alcoólica no organismo, né? Era ele que de fato estava conduzindo o veículo, sabe? Tudo isso é averiguado em sinistros e entram nesse processo de sindicância. Então, assim, não se apavorem caso aconteça isso com vocês, tá? Porque como eu usei esses três exemplos aqui para vocês, pode acontecer em N situações, tá? Não é necessariamente um erro do corretor quando o sinistro orienta sindicância, não é necessariamente algum sinistro que tem alguma fraude ou algo do gênero, ou que o segurado mentiu para você, como que aconteceu o sinistro, nem nada do gênero. É um processo comum que acontece dentro da seguradora e que pode acontecer com qualquer sinistro. Tem seguradora, inclusive, que até recentemente foi pego esses dados, que entre cinco sinistros, dois entram em sindicância. Então, assim, tá bem normal ultimamente, justamente pelo alto número de fraudes que acontecem no ramo de seguros, então isso impacta numa maior índice de investigação relativos ao sinistro. Como que você identifica uma sindicância? Tem dois fatos. Uma, pelo sistema da seguradora. Normalmente a seguradora ela sinaliza que o sinistro ela está numa análise interna, uma análise detalhada, uma análise investigativa. Normalmente a seguradora ela usa o termo análise interna. Por exemplo, Allianz, análise interna eles usam. Então, assim, quando tá nesse termo mais que tu vê que foge do fluxo do sinistro é porque tem esse processo de sindicância. O que que é fugir do fluxo de sinistro? É demorar para ter um posicionamento. Por exemplo, esse caso ali que eu citei para vocês de quando o segurado ele opta por ir numa oficina credenciada. Ele tem 3 dias, a seguradora normalmente tem de 3 a 4 dias úteis para liberar os reparos. Normalmente é três, tá? Tipo, toque é três. E se não liberou nesses 3 dias úteis, significa que tem alguma coisa que está travando, alguma coisa que eles estão investigando. Não é necessariamente um atraso de retorno dentro da seguradora. Às vezes é uma análise mais detalhada. Então pode ser indício de sindicância. Ou quando a seguradora liga para o segurado pedindo maiores detalhes do sinistro, ou liga para ti como corretor, ou liga para o terceiro, sabe? Ou pede maiores documentos, como por exemplo um croquis, que é um desenho de como que aconteceu esse sinistro, ou uma declaração escrita do segurado, né, relatando como que aconteceu o sinistro. Então, tudo isso indica esse processo de sindicância, esse processo mais analítico. Às vezes demora, às vezes não demora, depende muito de seguradora e de caso a caso, tá? O que que eu indico quando ele entra nesse processo investigativo? Fornecer o máximo de informações possíveis, sabe? Pequem pelo excesso. Se não tem BO, entrou nesse processo investigativo,
faz o BO online e fornece para a seguradora. Não tem relato escrito do segurado e do terceiro? Faz esse relato escrito para o punho, com a letra, enfim, descrevendo ali como que aconteceu o sinistro e assinado. Não tem croquis, que é um desenho de como que aconteceu esse sinistro? Faz o croquis e apresenta para a seguradora. Tudo aquilo que tu puder fornecer de informação e documento para auxiliar nesse processo investigativo, para mostrar para a seguradora, olha, seguradora, esse sinistro aconteceu dessa forma, estou te mostrando. Então agiliza aí que a gente precisa liberar esses reparos, sabe? Vocês fornecem. Isso vai facilitar muito no sinistro, tá? Em caso de residencial, que eu vejo muito, é, por exemplo, você indica ali no perfil de risco da apólice que um sinistro, ele é, que a residência lá é de uso habitual, do cliente, né? Ou o contrário, que ela é do uso de veraneio. Aí, a seguradora estranha a informação de alguma forma, ou, enfim, entra nesse processo investigativo por acaso, sem motivo aparente, e vai investigar. O que que eles costumam pedir, no caso de sinistro residencial, é uma foto do contador de energia. Dependendo do contador de energia, eles vão poder identificar se de fato a residência ela é habitada de forma regular ou eventual, sabe? Então ali eles conseguem identificar quanto que de fato a residência ela consumiu de energia, e isso daí já se vincula à questão da utilização da residência. Então, assim, tudo é investigado, sabe? Quando entra nesse processo investigativo. E se vocês tiverem essa sinalização, né, no sistema de aparecer essa análise interna, não se apavorem, tá? O que que eu costumo fazer? Eu ligo para o segurado e digo, ó, segurado, entrou nesse processo investigativo, explico que é normal, que é comum, que é só para ele responder para a seguradora conforme aquilo que foi contratado na pólice, que é para tomar cuidado, né, naquilo que responde para a seguradora, porque às vezes, por exemplo, a seguradora pede quem utiliza mais o veículo, ele se embola, fala de uma forma, né, que a seguradora pode vir a interpretar que ele não é o condutor principal da pólice, por exemplo, e vir a negar o sinistro por divergência de perfil de risco. Então, assim, é sempre deixar o segurado, sempre que possível, né? Deixar o segurado ciente desse processo investigativo e para ele vir a fornecer as informações de acordo com a apólice contratada, tá? Cita ele como condutor principal, diz, ó, sim, eu sou a pessoa que mais conduz o veículo. Tem essa pessoa que estava conduzindo o veículo no dia do sinistro, mas foi eventual. Quem conduz o veículo sou eu. Eu que utilizo mais o veículo durante a semana, eu que sou o condutor principal. Sabe? Ser bem enfático nesse sentido para não gerar dúvidas para a seguradora, principalmente uma Tokyo Marine. Tokyo Marine costuma negar muito, muito sinistro por perfil de risco. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Assim, no sentido de, sempre que possível, que vocês verem que tem essa análise interna, de avisar o segurado de vocês. Na dúvida, contatem a seguradora e questionem. Tá em processo investigativo? Tá em processo de sindicância? A seguradora costuma ser bem tranquila quanto a isso, elas costumam falar, tá? E agora com a nova lei de seguros, tá? Antigamente isso não tinha, mas agora com a nova lei de seguros, a seguradora ela é obrigada a detalhar numa negativa de sinistro, vamos torcer que não aconteça, mas se acontecer, o porquê que ela tá negando o sinistro, tá? Então, se, por exemplo, ligar para o segurado, né, ele tá como condutor principal da pólice, ele dizer, não, é minha mãe que conduz mais o veículo, né, daí né, fica diferente com aquilo que está contratado no perfil de risco, a seguradora vai ter que dizer, ó, tô negando o sinistro porque no perfil de risco tá dizendo que era fulaninho de tal, mas eu liguei para ele para confirmar, ele disse que era a mãe que conduzia mais o veículo, então por isso tô negando o sinistro, porque o perfil de risco tá diferente daquilo que foi contratado na pólice. Então, tudo isso, agora com a nova lei de seguros, a seguradora ela precisa estar bem aberta a essas informações para o segurado, tá? Então, sempre deixar o segurado a par desse processo, entender que é um processo normal, isso não quer dizer que vocês fizeram alguma coisa errada, não se assustem, é normal. E sempre tomar o cuidado de ter, né, fornecer para a seguradora o máximo de informações possíveis para tentar agilizar o sinistro. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para me questionar.